Olá, amigos e irmãos, graça e paz a todos os eleitos do Senhor. Este é o seu canal Palavra da Graça. Este é o seu irmão em Cristo, Oswaldo Silva. E aqui vamos nós para mais um vídeo falando do Evangelho da Graça de Deus, como ele é. Sem mistura, sem fermento, como deve ser a palavra eterna do nosso Deus. E hoje nós queremos ler um pouquinho, considerar no capítulo 15 do livro de Atos dos Apóstolos. História da igreja, né? Nós temos Mateus, Marcos, Lucas, João e o quinto livro do Novo Testamento, o livro de Atos, falando realmente da igreja que Jesus se propusera a fundar na terra. E aqui nós vemos a obra começou com os 12 discípulos de Jesus que se tornaram apóstolos de Cristo, ou apóstolos do Cordeiro, né? Como muitas vezes é repetido no livro do Apocalipse. Então nós vamos ver a revelação, o aprendizado que nós temos aqui nesse capítulo, em poucos versículos. Não vamos ver o capítulo todo, ele é muito extenso, mas nós já vamos ter bastante conteúdo nesses poucos versículos que nós leremos. Então, diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, o concílio de Jerusalém. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Olha só como é que já começa a história aí. Então Paulo e Barnabé em missão, pregando, passando pela Ásia, pela Europa, e ali, a bem da verdade, pelo Império Romano inteiro, né? Que é o que Jesus tinha falado no capítulo 1 desse livro, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, a ordem essa que foi para aquele tempo, isso tudo já se cumpriu. Essa igreja evangélica aí, eles trazem tudo para hoje. Ou muitas coisas ainda jogam para o futuro. E já está tudo consumado, já está tudo cumprido já, conforme nós vemos nas páginas do livro de Atos dos Apóstolos. E aqui Paulo e Barnabé pregando a graça de Deus, logo os judeus vinham e queriam trazer a lei de volta. Porque o próprio Paulo escreveu na carta aos Romanos, capítulo 10, verso 4, o fim da lei é Cristo. Né? Então a lei é passada. Antigo Testamento, agora nós estamos no Novo Testamento. Novo Pacto, Nova Aliança. E não tem mais nada que ver com a lei de Moisés, principalmente, especialmente, para nós gentios, que nunca estivemos debaixo da lei de Moisés. É por isso que não temos nada que ver com guarda de sábado, prática do dízimo, circuncisão, rituais, cerimônias, holocausto. Nada disso. Isso é passado. Isso para nós não faz sentido nenhum, muito embora os crentes evangélicos sejam ensinados em todas essas coisas. Então Paulo pregando a graça ali, logo vinham os judeus e falaram, não adianta só acreditar em Jesus. É a mesma coisa hoje, né? Pode perceber. Tá bom, cada um crê em Jesus e cada um vive do jeito que quer. Não. Cada um vive do jeito, na graça, como o Espírito conduz a sua vida. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Na carta aos Romanos, capítulo 8, está escrito isso, não é? E nesse mesmo capítulo 8, fala no verso 14, todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Pronto. É assim que deveríamos viver. E não organizar uma religião evangélica e colocar um homem lá na frente, um líder religioso. Não tem nada a ver, isso não faz sentido. Como bem a gente pode ver no livro de Atos, não tinha nada disso. Então os judeus vinham, onde Paulo e Barnabé estavam pregando a graça, e eles falavam, não, mas vocês precisam circuncidar conforme o uso de Moisés. Esse negócio de circuncisão é uma coisa muito forte, muito enraizada no judeu. Porque essa circuncisão, ela começou antes da prática da lei, antes do estabelecimento da lei, através de Moisés, que Deus deu a Moisés. A lei vai começar ali
no livro de Êxodo, né? Nós temos lá o Pentateuco no Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, o Gênesis conta a história de tudo, a origem de todas as coisas, não é? E no Gênesis mesmo, a circuncisão foi instituída com o patriarca Abraão. E Abraão já era de idade avançada quando Deus ordenou que ele circuncidasse, fizesse nele a circuncisão e circuncidasse todos os da sua casa. Se não me engano, o filho dele, Ismael, que ele teve com Agar, parece que o menino estava com 13 anos quando foi circuncidado. E ele já com 80, 90 anos de idade. Então, e de lá para cá, isso foi uma marca muito forte e profunda no povo judeu, no povo hebreu. Então veja só, a graça está sendo estabelecida no livro de Atos. O nome de Jesus está sendo anunciado, a salvação pela graça, a eleição de Deus, não é? Entre os gentios. E nós vemos esses judeus vindo com aquela religião judaica, né? Com a lei mosaica, e eles falando, vocês precisam praticar a circuncisão. E trazendo para os nossos dias, é o que continua acontecendo. As pessoas dizem que não é assim, você não pode só crer em Jesus e está tudo bem. Ou seja, então, Jesus não resolve nada na nossa vida? Jesus não é suficiente? Paulo aprendeu isso. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, quando ele diz que teve aquela experiência, né, aquela revelação, e ele teve um espinho na carne para não se vangloriar, e ele pediu 3 vezes ao Senhor que retirasse esse espinho da carne. No entanto, o Senhor falou para ele, a minha graça te basta. Se a graça de Deus foi suficiente para Paulo, para a vida de Paulo, por que não é suficiente para nós? Que estamos vivendo dias em que a graça está estabelecida nos 4 cantos da terra, usando uma linguagem bíblica, né? Porque a terra é redonda, mas há essa expressão nas Escrituras. A graça está derramada sobre todas as nações, sobre todas as pessoas. Então não tem sentido essa religião evangélica ficar falando aí que precisa ganhar alma, sair pregando, porque depende da igreja para sair e anunciar a palavra da salvação. Gente, que Deus fraco, né? Quer dizer que Deus precisa da nossa ajuda para as pessoas serem salvas. Não precisa. Deus é soberano, Deus é absoluto. Nós é que dependemos dele. E nós vemos esse ensinamento bem claro. Está no livro de João, capítulo 15, quando Jesus falou com os seus discípulos, sem mim nada podeis fazer. Então nós dependemos dele. Ele não depende de nós em nada, mas nos ama. Tanto é que derramou sobre nós a sua graça, né? Nos predestinou para viver eternamente na presença de Deus. Pois bem, o versículo 2. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos anciãos, sobre aquela questão. Então, Paulo e Barnabé, isso é que é uma coisa mais linda, a firmeza da graça de Deus, a convicção da graça de Deus, que Paulo e Barnabé não abriram mão, não cederam 1 milímetro, 1 centímetro sequer, não retrocederam, firmaram o seu propósito, a sua crença, né? Aquilo que Deus tinha confiado a eles. Vendo o capítulo 13 do livro de Atos, eles foram separados. O Espírito Santo falou na igreja de Antioquia, separai-me a Paulo e Barnabé para a obra que os tenho destinado. Então, Paulo e Barnabé que cumpriram essa missão. Essas igrejas aí que tem hoje, eles querem trazer para hoje, que nós hoje temos essa missão de ganhar. Não, isso foi entregue aos apóstolos, aos irmãos, aos cristãos que viveram durante esse período no livro de Atos dos Apóstolos e nas cartas de Paulo, nessas igrejas estabelecidas. Então eles não cederam. Mas aí eles falaram, bom, para não dizer que nós queremos passar por cima dos irmãos e decidir tudo sozinho, então nós vamos lá para Jerusalém, reunir os anciãos, ou presbíteros, né? Que a palavra ancião no grego é presbíteros,
E nós vamos conversar sobre isso, nós vamos decidir sobre essa questão. Mas uma coisa fica clara, nós não vamos ceder e voltar para a circuncisão e voltar à prática da lei de Moisés, porque agora nós estamos vivendo o tempo da graça, o ministério do Espírito. Então eles não abriram mão. E essa firmeza é que nós precisamos ter na nossa vida hoje, sim. Essa convicção de que a graça do Senhor nos basta. Ela é suficiente para a nossa vida. Nós não precisamos seguir religião evangélica. Nós não precisamos de um pastor, um homem, para estar na nossa vida falando que a gente pode fazer ou não deve fazer. Isso é ridículo, isso aí não faz sentido no tempo da graça, não faz sentido. Então Paulo até escreveu a carta aos Gálatas, né? Falando bem firme ali na carta aos Gálatas, ele fala ali com muita veemência, ele fala, ó Gálatas, se vocês se deixarem circuncidar, vocês estão decaindo da graça. Vocês estão retrocedendo, vocês estão se perdendo. Vocês não estão assimilando a graça de Deus na vida de vocês. E ele fala palavras bem fortes na carta aos Gálatas. Ele fala, todos que estão debaixo da prática da lei estão debaixo de maldição. É por isso que eles não aceitaram essa história de chegar para os gentios, chegar para a igreja cristã e falar, não, vocês têm que guardar a lei de Moisés. A lei de Moisés é passado. É Antigo Testamento, agora é Novo Testamento. Né? E aí por isso que a gente vê tanta confusão. Porque essa igreja evangélica prega que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, qualquer parte da Bíblia serve para a minha vida. Não é bem assim. Nós precisamos reconhecer os pactos, as alianças, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, tudo isso tem sentido. Não é assim pegar lá qualquer coisa e trazer para a nossa vida para praticar. Que sentido que teria isso, né? Ah, mas então o Antigo Testamento não precisava nem estar na Bíblia. Não, tudo bem. Tem muito proveito, o livro de Gênesis, não é? O início de tudo ali, a gente vê, o início até do povo hebreu, instituição da circuncisão, um monte de coisa, né? Que são úteis, lições que servem para nós, não é? Como lições de vida, de prática, de convivência social. A Bíblia traz bastante isso no livro de Provérbios, no Antigo Testamento, livro de Eclesiastes, não é? Aquela história lá do livro de Samuel, de Reis, os profetas, tudo traz ensino e riqueza para nós, mas não como forma religiosa, ritualística, aí não dá, não tem mais isso. Né? Então vamos prosseguir na leitura. Versículo 3 do capítulo 15 de Atos. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. Olha que maravilha, né? O ministério entre os gentios começou, foi inaugurado, porque o judeu achava que era só para eles. Jesus veio, o Messias prometido para Israel, para os israelitas, veio, é chegado. E ele falou, Mateus capítulo 15, Jesus falou com todas as letras, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então Jesus de Nazaré, ele veio para Israel e voltou em juízo para Israel. Como é que essas pessoas estão pregando aí hoje? Que Jesus vai vir, vai ter a grande tribulação no mundo inteiro, para o Japão, para os Estados Unidos, para a Coreia do Norte. Gente, que absurdo! Foi tudo para aquela época, isso aí é coisa passada para nós. Né? Então, para nós, foi derramada a graça. A carta aos Efésios fala bem claro no capítulo 2, que Deus derrubou o muro da inimizade, o muro da separação entre os judeus e os gentios e fez um novo homem. E agora é um povo só na presença de Deus, não tem mais diferença. Não é? Agora também nós desfrutamos da graça de Jesus Cristo que ele veio trazer. Porque está lá anunciado no livro de João, capítulo 1, verso 17. A lei foi dada por Moisés. A verdade e a graça vieram por Jesus Cristo e nos alcançou. Glória a Deus por isso. Versículo 4. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, eles anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Olha que maravilha. Ali teve aquela comunhão, né? Isso é que é bacana da gente fazer, compartilhar as bênçãos de Deus, compartilhar o agir do Espírito na nossa vida.
E quantas coisas boas Deus coloca no nosso coração, nos transforma, né? Nos torna pessoas diferentes, pessoas sociáveis, pessoas amorosas, como deve ser o povo de Deus, não é? Versículo 5. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandá-los que guardassem a lei de Moisés. De novo, vinha eles que sair, né? Olha, mas era a seita dos fariseus, mas que tinham crido em Jesus, não é? Porque João, capítulo 1, verso 12, veio para os seus e os seus não o receberam. Como nação, os judeus não creem em Jesus até hoje. Mas mesmo naquela época, os apóstolos todos eram judeus. Todos eram circuncidados. Todos, até Paulo também foi circuncidado. Ele mesmo dá um depoimento disso nas cartas dele. Só que ele foi separado por Deus, chamados por Jesus Cristo, para anunciar a graça de Deus entre os gentios, entre os não-judeus. E aí não tem esse negócio de circuncidar, guardar a lei, guardar ritual, cerimônia, holocausto, altares. Nada disso, nada disso. Isso para nós não vale de nada. Mas eles foram ensinados assim há séculos. Os judeus viviam dessa forma. Então, na cabeça deles, não fazia sentido. Eles eram zelosos da lei, creram em Jesus Cristo, é o Messias, é nosso Salvador, mas precisamos manter a tradição da lei. E Paulo e Barnabé não abriram mão disso de jeito maneira. Não concordaram com isso, né? Então, versículo 6. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos ou presbíteros para considerar este assunto. E havendo grande contenda, olha, deu uma discussão tremenda. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: Homens e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre nós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. Olha só o que Paulo está falando. Quem foi que foi levantado para pregar o evangelho para os gentios? Paulo. E ele fala bem claro isso na carta aos Gálatas, capítulo 2. A Paulo foi confiado o evangelho da incircuncisão para pregar para os gentios. A Pedro, o evangelho da circuncisão para pregar para os judeus. Mas ele está se referindo aqui, muito provavelmente, a Cornélio. Capítulo 10 desse livro de Atos, fala quando Pedro foi enviado pelo Espírito de Deus à casa de Cornélio, que era um centurião romano, um gentio. E ele e toda a sua casa creram, receberam o Espírito Santo também em suas vidas e começaram a fazer parte do povo de Deus. Eles também eram eleitos do Senhor. Então Pedro está falando aqui, ele deu o depoimento dele primeiro, né? E versículo 8, e Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre nós e eles, purificando os seus corações pela fé. Olha o que Pedro está falando, tá vendo? Então Deus não faz exceção de pessoas. Aí cumpre o que está no livro de João, capítulo 1, verso 12. Veio para os seus não receberam, mas tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Jesus de Nazaré, ele veio e ele pregou ali, não saiu de Jerusalém. Ele foi enviado para lá, ele ficou por ali mesmo. Tem aí livros não canônicos aí, história tradicional que diz que Jesus saiu, foi pregar na Índia, tudo conversa. A Bíblia não fala nada disso. Ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não é? E como homem, até o Messias, até o próprio Senhor Jesus foi circuncidado também. Então ele veio, ele ficou ali, mas o evangelho precisava avançar. A graça, a palavra de Deus precisava ser anunciada fora dos limites de Israel. Então é o que nós vemos acontecendo no livro de Atos. Só que no livro de Atos, nos seus 28 capítulos, o que é que acontece? Aqui é uma transição da lei para a graça, de Moisés para Cristo, definitivamente. Né? E aí teve todos esses problemas aqui. Né? Nossos irmãos tiveram que enfrentar isso aí. E é incrível que até hoje nós enfrentamos isso. Pessoas religiosas que se opõem à graça de Deus. Não, imagina, eu não tenho que fazer nada, o que é isso, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 16, agora eu lembrei. Paulo e Silas na prisão e o carcereiro pergunta para eles, né?
Senhores, que tenho que fazer para ser salvo? Qual foi a resposta? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Pronto. Agora, hoje, o que as pessoas dizem? Se você perguntar para um evangélico, o que eu faço para ser salvo? Ele pode até falar isso aí, crê no Senhor Jesus, mas ele vai falar assim em seguida. Mas procura uma igreja, ó. Pronto, já veio religião, já vem obra de homens. Consequentemente, obras da carne. Né? Então, é do ser humano isso. Jesus se sacrificou, os apóstolos deram a vida por esse evangelho da graça. Todos foram mortos por essa fé cristã. E hoje, né, em pleno 2022, os líderes religiosos querem continuar arrebanhando as pessoas, colocando as pessoas debaixo de mandamentos de homens e dizendo que não é só a graça, não. Você tem que fazer parte de uma religião, de uma igreja. Você tem que obedecer um homem, um pastor. Tudo problema. Igualzinho os judeus ensinavam no passado, né? Muito bem, versículo 10. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Olha só o que Pedro está falando. Nós cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Pronto, está aí a conclusão. O próprio Pedro, judeu, nato, circuncidado, zeloso da lei. Mas agora Jesus entrou na vida dele, transformou a vida de Pedro. Né? Os livros de Mateus, Marcos, Lucas, João relatam isso. Pedro era um pescador, estava lá na praia com seu irmão André. Jesus passou e falou, segue-me, vinde após mim e vos farei pescadores de homens. E Pedro seguiu Jesus ali, viveu, teve o privilégio de viver com Jesus de Nazaré, com Jesus que era o Filho do homem e era o Filho de Deus, e agora em Atos aqui, cheio do Espírito Santo, ele continua. Foi figura proeminente, né, na história de Atos. Agora, Pedro não foi o líder da igreja. Pedro não foi papa, pelo menos aqui não tem nada disso. Isso é uma invenção, é uma coisa muito bem arquitetada, montada, né? E vieram com essa conversa aí dizendo que Pedro, o papado, segue a eleição de Pedro, a dinastia, né? Que começou em Pedro, foi o primeiro papa, o colegiado apostólico. Não tem conversa de religião. Tudo mentira, tudo bobagem, tudo invenção. Pedro nunca teve pretensão de ser mandante, líder de nada. Ele simplesmente está obedecendo o que o Senhor Jesus mandou ele fazer. Ele está sendo fiel. E aqui, pode ver que nessa reunião, né, nesse concílio aqui em Jerusalém, Pedro não teve a última palavra. Vários irmãos falaram, Paulo e Barnabé falaram, e a última palavra quem deu foi Tiago. Então Tiago que era o líder da igreja, mas a gente não vê isso também. A Tiago é oficialmente o líder da igreja de Jerusalém. A gente não vê isso, essa preocupação, sabe? Não vê, para eles tirarem proveito, para ter posição de comando, para mandar nos irmãos, não. É que eles receberam essa incumbência do Senhor para ensinar a igreja, para ensinar os discípulos. E é o que fazemos aqui hoje, irmãos, através desse canal e uns com os outros também. Nós somos irmãos em Cristo. Vivemos a graça de Deus. E nós não somos superior a ninguém. O superior é o Cristo, que é o cabeça da igreja, que é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Não é? Ele é o Messias, ele é o Cristo. Agora, nós, abaixo dele, somos todos irmãos. Agora, um tem mais experiência do que o outro. Então, um pode passar o conhecimento para o outro. Simplesmente isso que fazemos. Com a experiência que o Espírito Santo tem produzido em nós. Mas não para se aproveitar, para ter privilégio, como ensinam nas religiões e nas igrejas evangélicas. Os homens acabam ficando ricos por causa disso. Porque o camarada vai pregar, ele ganha um cachê milionário, ele vai cantar, diz que vai louvar a Deus. Diz que falam tantas besteiras, até diz que é levita, meu pai? Olha que coisa absurda. Tira lá da lei de Moisés esse termo, né? E a pessoa ganha um cachê milionário, são tudo rico, né? Tem fazendas, moram em apartamentos duplex, tem carrões nas suas garagens. Onde é que está isso no livro de Atos dos Apóstolos? Pelo contrário, nós vemos o capítulo 3 do livro de Atos,
Pedro e João, quando iam entrando no templo, que um mendigo, um paralítico, pediu esmola para eles. Qual foi a resposta de Pedro? Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Pronto, é isso aí. Quando é que esses religiosos fazem isso? Estamos passando aí esse problema terrível, essa epidemia mundial chamada Covid. E aí, cadê os grandes homens milagreiros, as grandes igrejas aí que fazem campanhas milagrosas, só para enganar o povo, só para escravizar o povo, mentindo, se enriquecendo, tirando dinheiro do povo, enganando, mentindo, né? Falando que são milagreiros. E cadê que eles acabaram com a Covid? Porque, poxa, o poder de Deus é simples. Um estalar de dedo, essa Covid desaparece. Mas e aí? Cadê que eles fazem isso? Mas eles querem privilégio, mas eles querem ser ricos, mas eles querem mandar nos outros. Eles querem ser líderes, apóstolos, pastor, presidente, um monte de bobagem que não tem nada a ver com o livro de Atos, com o ensino da graça nas cartas de Paulo. Não tem nada a ver isso, né? E aqui Pedro está falando, olha como é que Pedro falou, né? Ele disse que um jugo, ele chamou a lei assim, um jugo que nem nós, nem nossos pais podemos suportar. Os judeus nunca conseguiram cumprir a lei na sua integridade. 613 ordenanças, proibições, mandamentos, eles não conseguiram cumprir, gente. Como é que iam exigir isso de nós, dos gentios, para guardar a lei? Mas aí é aquela bobagem, né? Eles vinham logo com a circuncisão, porque talvez é coisa simples, mas a carta de Tiago ensina isso. A carta de Tiago fala, se você guarda a lei, mas transgride um item da lei, você transgrediu toda a lei. E era assim. Eles não conseguiram, eles sempre foram rebeldes. Só lê o Antigo Testamento, só lê o Antigo Testamento. As histórias de derrota, de desmandos deles, no tempo lá dos reis lá, que fizeram tropeçar o povo de Israel, não guardavam, eram idólatras, praticaram paganismo, né? Sacrificaram até seus filhos aos ídolos. Olha que coisa terrível, o povo de Deus, o povo de Israel, que tinha a lei de Moisés, mas nunca obedeceu. E aí Pedro está sendo bem sincero aqui, bem coerente, mas nem nós, nem nossos pais conseguimos guardar isso. E nós somos judeus. Como é que nós vamos impor para os gentios agora, para os discípulos agora que estão chegando, para circuncidar e guardar a lei de Moisés? Por um acaso a graça é incompleta? Jesus fez o trabalho pela metade? Ou ele na cruz, crucificado, lá no livro de João está escrito, está consumado, está acabado, está completo, foi feito. Ele cumpriu cabalmente, fielmente, a missão para a qual ele veio à Terra. Então não temos mais nada a acrescentar, a não ser compartilhar dessa experiência, abrir o nosso entendimento, saber que o Espírito de Deus habita em nós, nós somos o templo. Nós não precisamos ir, porque o ensino hoje é esse. Não, você tem que ir num templo, você tem que pertencer a uma igreja, mas a igreja somos nós. A igreja não é templo, a igreja não é parede, a igreja não é um lugar, a igreja são as pessoas, são os eleitos do Senhor, hoje mais do que nunca, que não temos nenhuma necessidade de guardar mandamentos de homem, lei de Moisés, e nem que seja, porque tudo está feito, já foi tudo cumprido. Glória a Deus por isso, está aí. Agora, essa reunião que teve em Jerusalém também não é doutrina. Porque agora nós precisamos periodicamente nos reunir para... Não precisa. Ali havia essa necessidade. Toda vez que havia necessidade, eles se reuniam. Como se reuniram na igreja de Antioquia, não é? E ali é quando Paulo e Barnabé foram separados para essa missão. E aí teve essa reunião aí de Jerusalém. Aí começa essas igrejas a fazer concílio, não sei o quê, concílio de Nicéia, concílio de Trento. Tudo bobagem, irmãos. Para inventar religião, para inventar doutrina, para subjugar as pessoas e dizer que tem que ser fiel à Santa Igreja de Jesus Cristo, que mentira, que não é a Igreja de Jesus Cristo coisa nenhuma. Que a Igreja de Jesus Cristo não é uma religião organizada. A Igreja de Jesus Cristo são os filhos de Deus,
são os cristãos que creem em Cristo, que glorificam a Cristo como seu Senhor, Salvador e cabeça da igreja. É esse ponto final, irmãos. A minha graça te basta, e nós estamos na graça. Então tá aí, esse ensinamento maravilhoso, essa riqueza que é sempre a Escritura traz para nós, mas a gente aprendendo de forma coerente, de forma lógica, colocando os pingos nos is, reconhecendo o tempo, né? Tornamos a repetir, aqui era a transição, por isso deu esses problemas. E hoje o pessoal parece que está vivendo Atos dos Apóstolos, dizem, né? Muita gente quer falar que não, Atos dos Apóstolos não terminou, não, continua até hoje, mas de forma diferente, irmão. Porque já passou tudo isso. Fundamento apostólico. Os apóstolos foram fundamento juntamente com Cristo, que é a pedra angular, a pedra principal. Não é? E Paulo até fala na carta aos Coríntios, ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, qual é Cristo. Jesus Cristo é o fundamento da igreja. Ele é tudo na igreja, ele é o cabeça, ele é o fundamento. Então como é que nós vamos lançar fundamento hoje de novo? Não existe isso. Não faz sentido. Mas agora, como é que nós vamos saber disso? Com os pregadores da graça de Deus. E não com esses pastores aí que ensinam denominação para as pessoas. Não é? Você vê que a igreja passou por vários desvios. O primeiro desvio, grande desvio que a igreja teve, não a igreja verdadeira. O desvio, foi pessoas, homens, que já seguiram seus próprios desejos, seus próprios desígnios, saíram do propósito de Deus. A Igreja Católica Apostólica Romana, o primeiro erro foi isso aí. E daí aí começou. Só divisão, foram dividindo, foram abrindo igreja, foram abrindo denominações, inventando religiões, com o nome de cristianismo. Tudo falando que pertencem a Jesus. E tudo não passa de falácia, de doutrinas de homens, de invenção da carne. A grande verdade é essa. Desvios, né? Desvios da verdade. E da verdadeira igreja, que somos nós, selados com o Espírito Santo. Não é? Então, glória a Deus por isso. Mais uma mensagem da graça de Deus por esse canal, Palavra da Graça, e que nós possamos reter essa simplicidade do Evangelho da graça de Deus para sermos agradáveis ao nosso Pai, ao nosso Deus, e não seguirmos pelas doutrinas dos homens.